Jesus é preto ou branco? E a mãe dele, Maria? Se a imagem que veio à sua cabeça for assim, eu te convido a pensar nesta outra possibilidade aqui. Olá, Brasil! Eu sou Tatiana Lagoa e o nosso papo de hoje é sobre religiosidade, inclusão e a possibilidade de vermos o nosso próximo como a imagem e semelhança de Deus. Não, essa coluna não é para tentar mudar suas crenças, para tentar te impor alguma religião ou para questionar a religiosidade de qualquer pessoa. O que eu quero hoje é apresentar para vocês um templo religioso católico onde todas as imagens sacras são representadas por mulheres pretas da vida real. A Igreja Maria Estrela da Manhã fica na Vila Estrela, aqui em Belo Horizonte. Essa igreja é também conhecida como a Igreja das Santas Pretas. E quem vai nos contar melhor essa história é o padre Mauro Luiz da Silva, que no fim das contas foi quem também deu uma mãozinha para essas mulheres. Padre, seja muito bem-vindo à nossa coluna de hoje e já chega nos contando, quando o senhor chegou na Vila Estrela, qual o cenário que o senhor encontrou lá? Essas mulheres vinham de uma resistência e vocês procuraram juntos uma solução, né? Conta como foi isso. Tatiana, eu que agradeço a oportunidade de fazer ecoar essas histórias vivenciadas por esse grupo de mulheres aqui da Vila Estrela, região centro-sul de Belo Horizonte, aglomerado Santa Lúcia. Quando eu cheguei aqui no aglomerado Santa Lúcia, Morro do Papagaio, no ano 2000, eu encontrei num pequeno barracão esse grupo reunido em torno de um projeto que, de acordo com a fala delas mesmas, uma delas, Dona Santa, falava: que dia que a gente vai conseguir derrubar esse barracão e construir aqui uma igreja de verdade? A história foi de luta e de resistência, quando em 92 elas chegaram ao barracão e tinha uma faixa escrita "Vende-se". E a partir daí elas tentaram se articular, elas se articularam para permanecer nesse lugar. E é uma luta de resistência diante da proposta da paróquia vizinha, que era proprietária do terreno, articulando também com a arquidiocese através de um bispo, Dom Werner, bispo alemão, que acabou decidindo que elas é que deveriam sair daqui, já que o terreno pertencia à paróquia vizinha. Esse grupo então decide permanecer nesse lugar. E a fala de uma delas, a emerenciana, ela afirma: nós fomos ficando porque a gente não tinha para onde ir. Eu entendo que nessa frase, nessa fala da emerenciana, se resume a história desse grupo de mulheres. Padre, depois de construída a igreja, o senhor teve a ideia de representar a luta dessas mulheres lá dentro do templo, né? A capela então pronta, com as pinturas toda pintada de branco, nós tivemos então o desejo, a proposta de narrar nas paredes da capela a história dessas mulheres, comparando com a história de Maria, através de 14 cenas, 7 dores e 7 alegrias. Em cada uma das cenas, uma dessas mulheres representa Maria e por isso a capela recebe esse título, né? A Igreja das Santas Pretas. E como as pessoas receberam esse templo, que virou um ícone de inclusão? Olha, no meu entendimento, tem um grande acolhimento por parte dos moradores aqui do aglomerado Santa Lúcia, da parte que é a favela, principalmente da Vila Estrela, por verem representadas nas paredes mulheres que são vizinhas, as mães dessas pessoas, desses vizinhos, irmãs, tias. Então há uma aderência a essa pintura, justamente por falar de pessoas e narrar histórias semelhantes a histórias vividas aqui na favela. Claro, comparando sempre com a história de Maria, o texto bíblico, mas como representação, rostos e histórias de mulheres aqui da Vila Estrela. Agora, com a participação de algumas mulheres da parte do bairro, mulheres brancas, talvez tenha gerado algum tipo de conflito, justamente por não se identificarem com essas imagens negras de mulheres negras representadas na pintura e também nas esculturas, né, da capela. Talvez isso gere algum incômodo por não se reconhecerem, mas é interessante que nunca se perguntaram a respeito dos corpos negros que entram nas igrejas católicas e normalmente encontram imagens brancas
de pessoas representando Maria e os santos, sempre brancos. Para fechar, eu queria uma análise do senhor sobre como a Igreja Católica trata a questão racial e como é ser padre negro em uma instituição com uma maioria ainda branca. Nessa pergunta tem aí embutido esse racismo estrutural, e eu posso dizer inclusive esse racismo religioso, que não é capaz de ver que corpos negros também podem ocupar esses espaços. Então, ao longo desses 3 anos, apresentando a pintura, eu precisei responder mais de uma vez, dizer e afirmar sim, esse é um espaço religioso que foi planejado, pensado por um grupo de mulheres que participavam desse espaço, que rezavam nesse espaço, que rezam nesse espaço, que sim, essa é uma igreja oficial da Arquidiocese de Belo Horizonte, e por isso é um lugar de oração, de encontro, e essa arte aqui representada é possível. Se pode pintar pessoas negras como santos e santas. Padre, muito obrigada de novo pela sua participação e parabéns pelo trabalho nessa comunidade. Eu que agradeço mais essa oportunidade de poder apresentar, mesmo de forma breve, aqui a Igreja das Santas Pretas. E agora convido quem tiver oportunidade passando por Belo Horizonte, agende conosco uma visita, venha conhecer a Igreja das Santas Pretas na Vila Estrela. Pessoal, essa vale uma reflexão, hein? E eu não sei vocês, mas eu fiquei muito feliz de saber que existem iniciativas para tornar as igrejas lugares mais inclusivos. Aliás, não custa nada lembrar, se tem um lugar que deveria estar com as portas abertas para todo mundo, esse lugar é a igreja. Fácil de entender, E se pararmos para pensar, também muito fácil de viabilizar, porque como já dizia o poeta, se organizar direitinho, todo mundo reza. Ou todo mundo que quiser rezar, reza onde quiser. E aí, convencido? Porque, só lembrando, não adianta ser legal com Deus se você não for com o seu próximo. Concorda ou discorda disso tudo que a gente acabou de falar aqui? Deixa o seu comentário e se tiver mais animadinho ainda, aproveita e deixa uma opção de tema para a gente poder debater na próxima coluna. Até mais!